Fala aí galera, estamos aqui no Pod Praça, um projeto do Praça 15, e hoje a gente vai falar sobre as danças artísticas no contexto, né, das Olimpíadas que está chegando. Então eu vou falar aqui um pouco sobre o nado sincronizado, que vai participar das Olimpíadas. O nado sincronizado ele é um esporte relativamente novo, e a primeira vez que ele foi apresentado foi nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. O nado sincronizado, que começou como um balé aquático no final dos anos 1800 e início dos 1900, evoluiu de um balé aquático a uma modalidade esportiva reconhecida. O termo nado sincronizado foi usado pela primeira vez na Feira Mundial de Chicago em 1934 e significava o início do desenvolvimento físico e técnico dos atletas. Após a primeira competição oficial em 1940, o esporte buscou o status de esporte olímpico. Ele participou como demonstração de 1952 a 1968 e foi oficialmente incluído pelo Comitê Olímpico Internacional em 1982. O nado sincronizado ele é disputado em duas categorias: dueto, que são duas pessoas, e equipe, que é no mínimo 4 e no máximo 8. Porra. Vou falar aqui sobre um pouco as regras também, né? As danças elas devem ser executadas ao som de músicas, né? Que no nado sincronizado a música ela desempenha um papel crucial. Pois pode ter voz na música? Pode ter voz, mas né, os jurados provavelmente não vão gostar muito. Então geralmente eles vão só com instrumento? Geralmente só a orquestra. Vai ser diferente então. Porque as rotinas são coreografadas e sincronizadas com a trilha sonora escolhida. A seleção musical faz total diferença, pois deve complementar a expressividade e a técnica dos nadadores. Se vocês olharem, por exemplo, provavelmente vocês vão falar do solo, da ginástica rítmica do solo. E se vocês olharem muitas músicas famosas, só que não tem letra. Só instrumental. Só instrumental, por conta de diversos motivos. Até mesmo porque a letra pode atrapalhar na própria execução do esporte, né? A execução do que eles estão apresentando. E se vocês olharem um pouquinho mais de detalhe, tanto o nado sincronizado, tu não escuta muito o nado sincronizado porque é muito barulho dentro do ginásio. Mas os microfones dos ginásios fechados para o solo, por exemplo, a apresentação de solo, vocês veem que elas ou estão com a mão batendo no corpo ou com o pé batendo no chão para pegar o ritmo para executar tal expressão, tal movimento. Então é tudo sincronizado. Não é só o próprio nado sincronizado que é sincronizado, mas o próprio aparelho solo na ginástica ele é sincronizado com a própria música. Então eles têm toda essa relação. Por isso que é tão importante não ter a letra, porque eles ficam só em tal batida, em tal mudança, em tal agudo, para poder fazer o quê? Para executar certos movimentos. Sim. Outra regra também é que é proibido tocar no chão da piscina durante a performance, e que exige muita força e controle do nadador para realizar os movimentos e figuras na água sem o auxílio do fundo da piscina. Tocar no fundo durante uma performance resulta em penalidades ou dedução de pontos. Dessa forma, desafia os atletas a manterem uma excelente flutuação e equilíbrio corporal, destacando suas habilidades de resistência e força. Outra regra é a duração da dança deve cumprir o tempo especificado para cada categoria. Cada categoria no nado sincronizado tem um tempo de rotina específico que deve ser estritamente seguido. Exceder ou não cumprir o tempo estipulado resulta em penalidades. Essa regra garante que todas as equipes tenham oportunidades iguais e que desempenhos sejam julgados de forma justa. Uso obrigatório de touca e óculos de nado. A touca mantém o cabelo fora do rosto e também contribui para a uniformidade da equipe, enquanto os óculos protegem os olhos dos atletas do cloro e melhoram a visibilidade debaixo d'água. É proibido usar qualquer dispositivo que auxilie a flutuação. No nado sincronizado, os atletas precisam demonstrar habilidade e força para manter a flutuação e o equilíbrio sem auxílio externo.
a proibição do uso de dispositivos de flutuação garante a igualdade de condições entre os competidores e mantém o foco na habilidade física e técnica dos nadadores. Os movimentos devem ser sincronizados entre os membros da equipe. No nado sincronizado, as rotinas são avaliadas tanto por seus aspectos técnicos quanto artísticos. Os juízes observam a precisão dos movimentos, a dificuldade das figuras executadas e a sincronia entre os atletas. Pronto? Então, eu sou o Otávio, eu vou falar sobre patinação artística no gelo, que é um esporte que ele pode ser praticado individualmente, em dupla, e já foi praticado também em grupo, tipo 4 pessoas. A prática dele é baseada em apresentações, também tocando músicas. Eles usam também música só de instrumental, mas também pode usar vocal. Mas eles geralmente optam só no instrumento mesmo. A primeira aparição desse esporte nas Olimpíadas foi em 1908, nas Olimpíadas de Londres. Isso quando ainda não existiam as Olimpíadas de Inverno, porque ele é praticado no gelo, né? Aí, em 1924, foi quando foi implementada a Olimpíada de Inverno, virou esporte das Olimpíadas. Os atuais campeões tem diversas categorias, né? Então, tem a masculina, que é o Nathan Chen, o feminino, a Anna Sherbakova, e da dupla é o Wen Jin-sui e o Kong Han. A origem do esporte foi na Europa, só que antes dele ser considerado um esporte, os patins que são usados, ele era usado só para atravessar lago e rios na época de inverno, no frio, porque ele ficava congelado, né? Atualmente a informação que a gente tem dos primeiros patins que foram encontrados foi na Rússia. Eu não sei dizer o ano, mas ele era feito com a base dele, em vez de ser metal, era de ossos, de carcaça de animais, e era amarrado com um fio de couro ao pé da pessoa para poder atravessar. E quando ele virou um esporte mesmo, antes de ser uma dança de verdade, assim, ele era usado para desenhar no gelo, com os patins. Eles riscavam e faziam formas, desenhos. Mas aí, o Jackson Haynes, que é um bailarino americano, ele foi o primeiro bailarino a incorporar o movimento da dança na patinação. Ele também foi o primeiro a ganhar o campeonato americano no ano de 1864. O primeiro mundial do esporte, ele foi praticado em São Petersburgo, na Rússia, em 1896. Foram alguns anos depois quando ele realmente foi inventado. E o esporte no Brasil não é muito famoso, né, porque a gente não tem gelo no país. Mas a nossa primeira patinadora, e atualmente a mais famosa, é a Isadora Williams, e a primeira participação dela foi em 2014. E a primeira vez que algum atleta brasileiro, que foi a Isadora, classificou para a final, foi em 2018. Que aí ela só participou e não conseguiu ganhar. E quando não tem gelo, quando não está em período de inverno, eles acabam praticando o esporte com patins só com rodas, sem ser o coisa. Mas também tem pistas que eles fazem artificialmente o gelo, tipo, congelam a água mesmo no verão e eles conseguem patinar. Agora o Henrique. Opa pessoal, eu sou o Henrique. E os Jogos Olímpicos de 2024 vão ter uma novidade, que é o breaking, que é um esporte que se destaca por apresentar movimentos de dança acrobático e rápido, tá ligado? Com originalidade e arte. O breaking é um estilo de dança que surgiu no Bronx, nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 70, nas festas e tal, durante a emergência do hip hop. Esse estilo de dança, criado pelas comunidades negra e latina, teve como objetivo pacificar as disputas territoriais da região, tá ligado? Os jovens começaram a se distanciar das gangues, da rua, da violência, das drogas, para dar lugar às batalhas de dança, dos grupos de dança. Eles se juntavam e dançavam com uma espécie de batalha, assim, bem saudável. E aí eu ganhava o time que fizesse os movimentos mais espetaculares, mais
Mas diferente. Se vocês olharem, por exemplo, assim, a década de 60 e de 70 nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, lá no Brooklyn, no Bronx, nós vamos ter uma relação muito interessante dentro não só do estilo musical, mas de um meio de tu fugir Do crime. da criminalidade que estava cometendo naquela região. Né? Então, dali, obviamente, nós temos diversos elementos e diversos fatores, mas dali vai surgir, por exemplo, as batalhas não só de street dance, mas que é as danças de rua, né? Mas também as batalhas de rima e de hip hop, que já ocorriam na década de 50 nos países da América Central, mas vai ser cada vez mais incorporados por diversos, não só estudantes, mas diversos grupos dentro de escolas, de universidades e principalmente dos bairros mais distantes, mais periféricos ao centro das grandes cidades norte-americanas. Então, essas rimas, batalhas de rimas, batalha de hip hop, batalha de dança, de qualquer estilo de música onde a batalha não é um termo pejorativo como briga, mas como uma disputa cultural, vai ser cada vez mais divulgado, disseminado por toda a população norte-americana e hoje por todo o mundo. Nós vamos ter na década de 70, por exemplo, década de 70 e 80, diversos rappers que vão ser originados dessas batalhas musicais. Então, o Eminem, na década de 90, início dos anos 2000, surge aí, nós temos o 50 Cent, entre diversos outros. O Tupac é o mais famoso, porque o Tupac ele tem uma relação não só com a dança, mas ele também tem uma questão de um movimento político da década de 70, posterior, obviamente, a Martin Luther King, mas ele era contemporâneo, por exemplo, do Malcolm X, que é um dos outros personagens dentro da história norte-americana contra a segregação racial dentro dos Estados Unidos. Então, o Tupac e o Malcolm X, contemporâneos, eles começam a debater essa ação que até hoje em dia a gente vê, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, essa discriminação racial. Sim. E esses dois personagens são muito importantes para essa luta. O Notorious Big também, Sim. que é da outra costa, mas... Sim, do outro lado dos Estados Unidos, mas tu vai ver que vai ter vão ter bastantes personagens dentro da música, e não deixa de ser dança também, porque nós estamos falando de um movimento corporal, que vai ser importante para a historiografia. Então o break veio com a intenção de amenizar o crime? Então vamos botar isso no Corinthians, cara, porque os caras jogando tão criminoso, tá? Brincadeira, vai lá. Aí DJs como Kool Herc e Grandmaster Flash e outros assim organizavam festas de ruas nos seus respectivos bairros e tocavam cópias do mesmo disco. Para quem não sabe, os DJs eles tinham 2 vinis e ficavam mudando de música com os vinis. Essa é a arte da mixagem, né, que os DJs usavam. E eventualmente nas festas tinha uma parte final em que só os melhores dançarinos ali, os melhores mesmo, eles iam pro foco, e aí tinha realmente as batalhas de breakdance. E aí eram chamados os break boys e as break girls, né? Os homens eram os break boys e as gurias os break girls. Eu imaginei. Mais tarde encurtados para The Boys e B-Girls. Não demorou muito para a cultura do hip hop se espalhar pelo mundo todo, tornando-se uma potência da música, dança, arte e moda, né? Potência em todos os campos da arte, assim. No Brasil, no início da década de 80, as turmas de dançarinos começaram a se reunir na frente da estação de São Paulo para treinar. No metrô? Sim. Nas estações de São Paulo para treinar batalhas de dança, fazendo dançar, né? Os B-Boys e as B-Girls, como são chamados os atletas, chegam ao palco para brigar pelas primeiras medalhas da história da modalidade.
a nova modalidade, que vai ir para as Olimpíadas esse ano, vai contar com 32 atletas, sendo 16 homens e 16 mulheres. Vai ser brasileiro? Aham, claro. Respeitando uma cota máxima de 2 b-boys e 2 b-girls para cada Comitê Olímpico Nacional. Os duelos contarão com um número pré-determinado de rounds, que vai variar de acordo com a fase da competição. O tempo máximo para cada round será de 60 segundos e a competição não terá regras específicas sobre os movimentos que tu pode fazer ou não, tá ligado? É meio livre, mas é para simular também as batalhas de dança da época. Assim. Então, os competidores brasileiros, vão tentar se classificar ainda. São a Toquinha, a Drica, a Pequena, a Natália, a Carolzinha, a Mini Japa, a Issa e a Maia, são as nossas representantes femininas, elas vão tentar participar. E os homens são o Dinho, o Luan, o Sam, o Flash, o Capu, o Ratinho, o Clay, o Rato e o Bart. Agora o nosso colega Rafael vai falar um pouquinho sobre ginástica rítmica. Antes de chegar na ginástica rítmica, eu vou falar uma coisa para vocês que isso é importante. Sabe onde é que a música e a dança começou a ser disseminado nos Estados Unidos? Onde? Com 2 filmes da década de 80. Quais? Começou tarde. Oi? Começou tarde, né? Não é que começou tarde. Você tem que pensar o seguinte, havia discriminação racial. Esses filmes, principalmente com o John Travolta, nos tempos da brilhantina, Se Ela Dança Eu Danço, mas Se Ela Dança Eu Danço é mais contemporâneo. 2000, né? É mais contemporâneo, mas os tempos da brilhantina, Flash Mob e outros filmes que vão aparecer, principalmente com o personagem do John Travolta, porque ele vai ser o cara que vai ampliar esse estilo musical. Só que nos filmes nós vamos ter somente brancos atuando. Então isso é uma relação que vai... Não entendi porque o John Travolta em si. Mas é uma relação para quê? Para trazer a cultura afro, a cultura africana, que estava sendo ampliada dentro dos guetos, dentro desses bairros, né, considerados, que nem o Cris Dias, são considerados os bairros dos negros, os bairros dos brancos nos Estados Unidos. Então é para trazer e ampliar isso daí para todos os locais. De um certo modo, conseguiu miscigenar essa cultura. Então vocês vão olhar que, por um lado, até ajudou, mas ainda há crítica sobre poderiam ter atores e atrizes, né? Sim. Negras também praticando, participando do filme, coisa que não acaba não acontecendo. Então vocês vão ver que isso daí é um dos elementos que vai ser debatido na década de 80. No Se Ela Dança Eu Danço nos 2000 já aparece mais mas gente. é uma outra debate. Trazer essa ampliação, nós estamos falando da década de 80, e a década de 80 é completamente segregacionista, separação. Eles são brancos, eles são pretos. Todo mundo odeia o Chris, já viram? Sim. Não tem a parte que um ônibus só tem pessoas brancas, um ônibus só tem pessoas negras. Sim. Até hoje em dia acontece. Mas isso mostra como ainda são bem separatistas nesse modelo, né? A ginástica rítmica, ela combina movimentos físicos com a música, como o próprio professor falou, na Europa no século XIX. Ela foi computada principalmente pela União Soviética desde 1948. Ela recebeu o reconhecimento internacional em 14 anos e foi introduzida no Brasil na mesma época. E em 1984 ele se tornou um esporte olímpico e o evento é exclusivo para mulheres e inclui provas individuais e por equipes em um tablado ao som da música. E o Brasil tem participado dessas Olimpíadas com bastante frequência, chegando em finais e progredindo, com atletas como a Marta Schornorst, Natália Gaudio e Camila Ferezin, e se destacando a nível internacional, né, chegando nessas finais. E as principais regras da ginástica rítmica é a utilização de 4 aparelhos, que é a fita, o arco, a bola e massas, música durante as apresentações, incluindo música com vocais e que desempenha um papel significativo.
E também tem provas individuais com 4 orientações, uma com cada aparelho de 75 a 90 segundos cada. E agora falando da ginástica artística, que ela se tornou olímpica só em... Não, ela se tornou olímpica em Atenas em 1896. Oi? Antiguinha? É, antiga, mas... Foi criada na Grécia Antiga e formalizada por um alemão em 1811. A modalidade começou com 4 aparelhos. As mulheres competem desde as Olimpíadas de Amsterdã, em 1928, e os homens e as mulheres competem no solo e no salto, com barras assimétricas e trave para mulheres e barra fixa, barras aparelhas, cavalo com alças e argolas para os homens. E as principais regras da ginástica artística é que as mulheres competem em 4 eventos: o salto, as barras assimétricas, trave de equilíbrio e no solo, como eu já tinha dito. E cada aparelho exige habilidades específicas como força, agilidade e precisão. E até 2004 as rotinas eram avaliadas em uma escala de 10 pontos. Mas a partir de 2005 mudou e agora é baseado na combinação de dificuldade e na execução do competidor. E é isso mesmo, acabou. Tchau.